Prezados companheiros, companheira, que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós, hoje e sempre. Vamos preparar para a nossa pregação dessa noite, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos oferece. Saudamos o mentor, dirigente desta casa, especialmente a equipe que dirige o trabalho dessa noite, pelos nossos intermédios, os nossos agradecimentos pela presença. Mentalizamos Jesus junto de nós, segundo suas palavras, se ele disse, quando ele aqui esteve. Onde estiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. E é com esse pensamento, uma certeza, que Jesus aqui se encontra junto de nós. Agradecemos a ele mais uma vez, rogamos que nos perdoe de nossas faltas, nossos erros, e que nós aqui presentes confiamos na presença dos mentores, que no decorrer do Evangelho estão examinando a nossa situação material, ministrando aquele fluido de cura, de conforto, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Assim sendo, na certeza que Jesus aqui se encontra, vamos oferecer a nossa prece, que será feita pela nossa irmã. Boa noite, queridos irmãos. Elevamos o nosso pensamento nessa noite festiva, buscando o Mestre Jesus em nossos corações. Vamos agradecendo de todo o coração a graça dele aqui estarmos hoje. Vamos agradecendo aos mentores que nos auxiliam, que nos ajudam. Vamos pedindo as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, e a proteção dos Espíritos de luz para que tenhamos uma noite de muito proveito, de muito aprendizado, que possamos aproveitar ao máximo e que Jesus nos auxilie a entender as lições que vamos ouvir hoje. Vamos oferecer a nossa prece com todo o nosso amor e carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Mentores aqui presentes, declaramos iniciar o nosso trabalho nessa noite. Passando a palavra para o nosso expositor da noite, já é conhecido da casa, nosso amigo, companheiro, Sebastião. Por favor, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Sebastião, vou fazer uma leitura. Aqui é uma citação do livro Obras Póstumas. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contato. E para chegarmos nisso, basta seguirmos, segundo Sebastião Camargo, essas orientações.
O trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Para explanar um pouco melhor sobre esse assunto, então vou chamar aqui o Sebastião Camargo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. Estar mais uma vez neste lar e fazer parte da família cristã é uma honra. E creio que esta noite, juntos, possamos chegar a algumas conclusões, porque aprender é lembrar aquilo que já sabemos. Posto que ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. O ensino universal dos Espíritos tem como objetivo essencial iluminar-nos pelo conhecimento através da filosofia, esclarecer-nos por meio da ciência, para que nós nos libertemos através da vivência do Evangelho do Cristo. Muitos afirmam que o Evangelho nos basta. Você já conseguiu estudar o Evangelho sem pensar? Sem raciocinar? Porque isso é filosofia. Por isso, para entendermos o que lemos, é necessário a filosofia, o estudo, a busca. E para compreender na prática o que foi lido, porque eu posso entender na teoria. E há uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Entre o que pensamos e o que sentimos. Entre o que falamos e o que aplicamos. E entre o que aplicamos naquilo que nos tornamos. Por isso, por mais que eu saiba como fazer o bolo, será que eu sei comer? E eu consigo comer sozinho esse bolo? Por isso eu preciso de uma ética, de um comportamento, antes mesmo de planejar fazer este bolo. Por isso a síntese colocada, o trabalho consciente. Porque trabalho por trabalho não nos leva a muita coisa, porque eu já trabalhei bastante. Antes, trabalhava com os braços. Trabalhava muito e rendia pouco. Depois eu comecei a trabalhar com a mente. Trabalhava muito e não conseguia fazer muita coisa também. Depois eu resolvi usar as duas coisas, por saber que o conhecimento e o amor, quando se unem, transforma-se na sabedoria, na consciência. Por isso o trabalho consciente, responsável e perseverante, que objetiva o conhecimento de si próprio, vai nos conduzir a essa autoiluminação. Porque eu não consigo amar o que eu não respeito. Eu não consigo ainda respeitar o que eu não conheço. Muitos necessitam do mínimo e comem o máximo. E adoecem. Vocês viram aqui com Kardec que o excesso de alimento pode gerar enfermidade, ou seja, gera uma enfermidade, não pode gerar, gera. Quanto nós necessitamos para sobreviver a cada 24 horas? Vou começar pelo sal. Quanto você necessita de sal para a sua sobrevivência a cada 24 horas? Alguém tem uma caneta dessas comuns que tem a tampinha? Ninguém? Pode ser, não estou fazendo propaganda, mas pode ser daquela semelhante a uma marca conhecida que tem por aí. Mas eu quero só a tampa.
Passa para cá. E muitos já adiantaram pensando que é o sal que cabe dentro da tampa, não é isso? Embora essa aqui não seja a tampa ideal, é a tampa daquela outra mesmo. Essa aqui é de outra, esta aqui. Agora descendo. Muitos pensaram que era essa parte aqui. Não é esta. É esta aqui, ó. Isso aqui raso. Você põe, passa o dedinho. O que sobrar é o que nós necessitamos de sal no nosso corpo a cada 24 horas. Além disso, nós vamos reter líquido e obrigar o nosso corpo a fazer o que não necessita. E todos nós conhecemos exatamente as necessidades do nosso corpo, não é isso? Não é isso? Porque ninguém consegue iluminar-se com o corpo perturbado. Ou consegue? Vocês conseguem pensar se o corpo não estiver calmo, sereno? Arquitetar ideias, meditar, orar. A gente começa, Pai Nosso que estás no céu, e aquele bife que ficou em casa. Não é isso? Adão Nonato nos confidenciou, e confidenciou a todo mundo que ouve a Rádio Boa Nova, que quando ele fez uma cirurgia dos intestinos, por ocasião de um tiro que recebera como presente, então foi preciso tirar uma parte dos intestinos. E costurou. E quando ele acorda, ele estava com o mesmo sentimento da síndrome do pânico. E de repente ele percebe que não era ele, mas sim o seu corpo que estava em pânico. As células dessa parte do intestino estavam em pânico por saber onde estava a outra parte, que desaparecera sem que elas percebessem. Por isso, o nosso corpo é um ser vivo. E para quem quer iluminar-se, porque nós falamos aqui de auto-iluminação, onde nós vamos aprender a andar com as próprias luzes, porque Jesus, creio eu, que foi muito claro quando afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino está dentro, é justo imaginar que Deus e o Cristo também. Não é isso? E nós podemos fazer tudo quanto Ele fez, Jesus. E aí nós sonegamos duas partes, as essenciais, e ficamos só com a primeira, não é isso? Porque nos evangelhos a gente só acha se quiser. Podeis fazer tudo quanto faço e muito mais se quiser, não é isso? Mas não é bem isso que Leon Denis nos ensina. Falta duas coisas a mais. Alguém sabe? Querer, saber e fazer. Por isso, só filosofia não basta, porque esse querer é a filosofia. Eu quero, mas eu sei o que quero. Saber é ciência. E saber somente não funciona. Eu preciso fazer. Por isso que está na Bíblia, nos originais, se quiserdes, se souberdes e se artigas. Você artigas. Todos vocês querem receber um passe? Para quê? Estão necessitando de energias? Descarregou as baterias? É assim que falamos? A maioria de vocês sabem por que recebem o passe? Por falta de energia ou por excesso? O que vocês acham que acontece na cabine de passe? Tem uma troca, né, às vezes, uma troca. Uma a gente troca? recebe e doa também. E quem aplica o passe de fato? Quem está sentado ou quem está em pé com as mãozinhas impostas? Eu acredito que seja bem certo. Quem está sentado, na maioria das vezes. E eu creio que sim, pelo menos se for eu que for estender as mãos, com certeza vai ser quem está sentado. Porque a lei do passe doa quem tem mais. Kardec estudou o magnetismo por mais de 3 décadas e chegou à conclusão que o máximo que fazemos pelo outro é ativar o universo do outro. Eu já acreditava que cada um tem uma fonte permanente de energias. Então, na realidade, o que precisamos é colocar o nosso universo em movimento,
para que ele possa renovar-se continuamente. Porque ele comprovou também que o energismo do nosso corpo se renova na totalidade dentro de 2 meses. E quanto mais eu coloco esse universo em ação, mais ele se renova. Por isso, a lei de trabalho, ou a lei do trabalho, quando falamos das 10 leis morais que encontramos na 3ª parte do Livro dos Espíritos, ela é a qual mesmo? A primeira ou a segunda? Onde ela está? Tem 10, eu vou falar a primeira. A primeira é a lei de adoração, onde nós reconhecemos a paternidade cósmica, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. E onde está a lei do trabalho? Onde começa? Está na 6ª, na 8ª, é a 10ª, é a primeira, após essa que eu citei. Onde está? A segunda. Meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Alguém já teve notícia de que Jesus adoecera alguma vez? Certa feita, vocês lembram quando um jovem ou uma jovem foi a Chico Xavier, lamentando e dizendo a ele: Chico, a minha vida está por um fio. E Chico silenciou um pouco e disse: Emmanuel está dizendo que o trabalho engrossa o fio. E veja, adianta trabalhar sem saber o que se faz? Se nós formos fazer, por mais boa vontade que tivermos, o trabalho na cabine de passe, se formos distribuir a água e não soubermos o que significa esse trabalho, será que vamos enriquecer a água ou perturbá-la? E basta meio segundo para isso, para fazer uma coisa ou outra. Diante dessa realidade, creio que a maioria de nós já não tem mais problemas físicos, não é isso? Principalmente nessa casa que estuda diuturnamente o Evangelho do Cristo, a filosofia e a ciência para compreendê-lo. E se assim é, e temos certeza que seja, conheces alguém que está enfermo do corpo e deseja auxiliá-lo? Se vocês tivessem o poder, e todos temos, de auxiliar o outro fisicamente, vocês fariam isso sem pensar ou planejariam a ação? Curar o outro resolve o problema dele? Porque isso nós vamos, na ciência alopática, compramos a cura do efeito, não é isso? Pode ser a extirpação de um órgão, o entorpecimento, vários mecanismos são usados e resolve. Se trocar até o órgão por outro novo, a gente sabe. O que seria ideal então? A caridade no sentido profundo do termo é dar coisas, aliviar o sofrimento alheio, no sentido de fazer por ele o que lhe cabe fazer, ou ensiná-lo a solucionar por si mesmo. A consciência iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver. Vamos aplicar passe na humanidade inteira agora? Todos nós? Vamos fazer esse exercício? Porque nós sabemos que o universo inteiro está dentro de nós. E assim como nós existimos também em várias partes, conscientemente, no universo. Embora estejamos ligados a todo ele simultaneamente. Quem consegue transformar essa água no medicamento para mim? Quem se candidata? Eu preciso de um medicamento. Eu estou com dores físicas. Eu estou com fome. Alguém pode transformar isso aqui para mim? Só você. E se você fizer isto
por mais esforço, boa vontade, conhecimento e valores morais. A hora que eu tocar nessa água, em que ela vai se transformar? No que eu estiver pensando, no que eu estiver sentindo, no que eu falar e realizar a partir dali. Uma gota dessa água, segundo Gibran, contém todos os elementos do oceano. Dá para pacificar o oceano inteiro? Pacificando uma gota d'água? Dá. O oceano inteiro está representado por uma gota d'água. André Luiz fala que se eu alterar a estrutura de um átomo, eu altero a estrutura de uma estrela. Joana vai um pouco mais longe, dizendo que uma cópia do universo é um átomo. Se eu mudar a conduta, ou a estrutura ou a conduta de um átomo, eu altero a estrutura do universo. O que é, ou o que seja, como compreender a autoiluminação? Porque Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, coloca mais ou menos com essas palavras: a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Na sequência, ele vai abraçar as tarefas que normalmente a vaidade, a soberba rejeitam. E por meio dessas tarefas, lavar o banheiro, fazer a higiene física desta casa, por exemplo, ele mantém o intercâmbio com a espiritualidade. E onde quer que ele estiver, ele pode transmitir ou receber orientações. E nós queremos comunicar com a espiritualidade onde mesmo? Temos que fazer uma reunião especial para isso? A maioria acredita que sim, não é verdade? A autoiluminação ou caminhar com as próprias luzes. É difícil isso? Parece complexo, não parece? Então veja como é simples. O pensamento é o quê? Expressão da nossa própria consciência, não é isso? Onde eu penso, eu me projeto. É isso que Sócrates nos informava? Onde meu pensamento está, aí estou eu. Onde o seu pensamento está agora? Você. Não, nossa mocinha, mas pode ser você também, quem está atrás de você. Onde o seu pensamento está agora? Estava vagando um pouquinho. Certo? Existe no meio espírita uma espécie de espírita, creio que não seja você. Você já viu falar de espírita girafa? É uma espécie diferenciada, está? Eu creio que está em extinção. Às vezes o corpo está num lugar e a cabeça em outro. Mas não é o que você estava fazendo. Onde você estava? Pode confidenciar a ele, não é vergonhoso dizer. Prestava atenção, mas ao mesmo tempo o pensamento saía, igual você falou agora. Exato. Você estava buscando a compreensão do que eu estava falando. Na realidade, você estava mergulhando na sua própria consciência. Foi o que acompanhamos. Porque para entender o que eu estou falando no consciente, o único mecanismo para chegarmos à conclusão e compreender o que está acontecendo agora é o que já existe na essência mais profunda do nosso próprio ser. Sabemos que o consciente, a alma encarnada, é uma fração do superconsciente, do espírito imortal, da consciência eterna. Então imagine, pode imaginar este lírio mesmo sendo artificial. Imagine ele como um todo, o consciente sendo apenas uma pequena parte. Pode ser uma pétala de uma das flores. Quando nós desejamos compreender alguma coisa, de fato, nós nos reportamos à nossa consciência profunda, como se questionando algo a respeito daquilo que estamos ouvindo, que estamos vendo, e do nosso interior vem pequenas frações em forma de intuições, como se confirmando o que eu estou entendendo ou acrescentando algo além daquilo que compreendo por mim mesmo.
Então, quando desejarmos confirmar alguma coisa que está acontecendo, não precise questionar alguém fora. Questione ao Deus, ao Cristo, à própria consciência, o ser que está em nós mesmos. E mediante a sinceridade, a humildade e o que nós pretendemos fazer com o conhecimento que estamos assimilando, quanto mais nobre a intenção, quanto mais extensos os benefícios daquilo que desejamos levar a efeito, tornar realidade, mais fácil e mais profundo mergulhamos a nossa própria realidade. Porque o ser que conduz a nossa realidade, a nossa totalidade, conforme as orientações de Joana de Ângeles, ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Nós sabemos o que fazer, quando fazer e como realizar. Às vezes eu nem sei o que fazer. E na oração, questionando a minha própria essência, pelo menos nessa postura, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que tenho, lhes dou. O que queres que eu te faça? Quando silenciamos com essa interrogação, é o suficiente para uma infinidade de informações. E às vezes eu faço isso lavando uma louça. Como fazer para lavar uma louça conscientemente com equilíbrio? Agora, com a escassez de água, e eu vejo alguém pegando a bucha do bombril lá, ó, nem vou falar, já falou da marca, agora não adiantou mais, né? A palha de aço inteira para lavar uma panela ou duas. Eu fraciono pelo menos aquela mais simples em 20 vezes e lavo tranquilamente a louça, a panela e tudo de 6 a 10 pessoas. Não vou areá-la o suficiente para furar a panela, porque tem gente que esfrega tanto, né, que a panela dura menos de 1/3 do tempo. Mas a higiene é necessária. E quando eu estou planejando essa atitude consciente, uma infinidade de informações vindo da minha essência e de outras frações da consciência cósmica espalhada por todo o cosmos, nos traz informações infinitas, em frações de segundos. E se eu estiver lavando a louça e parar de lavar a louça para anotar, já perdi. Eu continuo com o mesmo movimento, a mesma tarefa e vou observando, vou assimilando aqueles conteúdos. Quando cessar de vir a informação, agora sim eu paro e vou anotar. Porque se não anotarmos, às vezes perdemos tudo. E isso acontece durante a noite também, não acontece? E nós deixamos para anotar no outro dia quando levantamos, não é isso? E aí lembramos de tudo? Por isso, se vocês quiserem, visando esse trabalho consciente, responsável, perseverante, para chegarmos a esta alta iluminação, coloque um bloquinho. E deseje, ao sair do corpo, fazer contato com a vossa essência espiritual. Como Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, na questão 455, quando ele provocava a pessoa através do sonambulismo, a pessoa dormia, a consciência, a alma encarnada saía do corpo e encontrava com seu espírito, a sua consciência, o restante. A pedra do lírio encontrando com o restante. Vocês já viram essa leitura? Olhava para um lado, via a própria consciência, o espírito. Para o outro, via o corpo. Os laços, no plural, que unia a alma ao corpo, o perispírito, e o outro, indestrutível, que unia a alma à sua consciência. Quando ela aproximava da sua consciência, ela olhava para o corpo e via o interior do corpo. Às vezes a gente não vê nem o corpo, não é isso?
E agora imagine ela vendo o interior das células, onde estava a problemática no órgão, no sistema. E segundo as orientações do arquiteto, que é o espírito, gerenciando as informações e o energismo que ele cedia a esta alma, ela consertava o corpo e depois retornava ao cenário. O processo da autocura. Então Allan Kardec não só investigou isso, comprovou e levou isso adiante para aqueles que desejavam compreender igual mecanismo. É isso que nós desejamos quando chegamos à casa espírita? Ou queremos que o outro resolva o nosso problema? E nunca questionamos o que significa, o que fizeram os espíritos, os encarnados, para magnetizar a minha água, transformando a sua estrutura íntima num potente medicamento ou num mais aperfeiçoado alimento. E agora, o que faço com isso? E eu preciso pensar, eu preciso apresentar uma proposta para que ela auxilie-me, ou simplesmente trazê-la para dentro sem nada pensar e continuar com o mesmo comportamento. Funciona assim? A ciência comprova na atualidade, como eu disse da outra vez, que a água é um ser vivo. Ela entende o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E quando intencionamos fazer alguma coisa e interagimos com a água, ela, que já sintetiza incontáveis informações, traz para dentro do nosso universo, mediante esse processo de interação e permuta, valores incontáveis e mesmo valores que não estão presentes naquela água, naquele momento. Porque a partir do momento que eu começo a pensar no que eu almejo, no que eu desejo, se não tem nada parecido ou mais amplo nesta água, ela não está conectada com o oceano inteiro. Um único átomo não está conectado com todo o universo. Então, do universo inteiro pode vir elementos diferenciados mediante o que eu pretendo com esta água. Eu posso transformá-la em fração de milésimo de segundo num elemento cicatrizante de valor indescritível, como nós já vimos alguém fazer. E fazer com que ela se torne um elemento mais eficiente do que uma água oxigenada, mesmo ela não tendo um átomo de oxigênio que lhe falta na estrutura. Isso nós podemos fazer. Por isso que a consciência que se iluminou, ou a auto-iluminação, ela sabe o que significa o seu corpo. O universo energético, que nós chamamos de corpo perispiritual, que gerencia este corpo. A mente que gerencia ambos e a consciência que gerencia os três. E antes de pedir auxílio para quem está fora, ou para o que está, ou para quem está fora de nós, questionamos ou pedimos um socorro para quem está dentro de nós. É assim mesmo que fala? Nós estamos viajando para dentro ou para fora? Vocês já pensaram nisso? Já ouviram falar do Dr. Jorge Andréas? Doutor com doutorado, né? Esses doutores aí que não tem direito nem de colocar o DR e exigem que coloquem. Imagine o núcleo do átomo. Imaginaram? Vai imaginando as suas hordas na periferia. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Imaginaram? Nós estamos no centro do núcleo viajando para fora, ou estamos lá fora como um fóton, por exemplo, viajando para dentro? Porque fala que é o auto-encontro, não é isso? Encontrar consigo mesmo. Como se fosse do geral para o específico, ou nós estamos viajando de um ponto específico para o geral? Quem é maior nesse cenário? O nosso corpo, o nosso perispírito, a nossa mente ou a consciência? A consciência. Ela sintetiza só alguns trilhões de anos. Joana fala que é quase a idade do universo. Eu não sei quando começou a criação do cosmos, mas creio que tem uns bons 20 trilhões de anos. E o corpo físico só tem 3 bilhões e 800 milhões de anos. Então, quem é maior? Quem é um ponto
um pequeno trecho ou uma pequena fração desse universo todo. É o corpo ou a consciência? Então a consciência estaria fora do corpo ou dentro do corpo? Onde estamos? Sabemos que o perispírito nem dentro do corpo está, é o corpo que está dentro dele. Vocês sabem disso? Se imaginarmos um copo d'água como sendo o corpo, o perispírito seria o oceano, por exemplo. Quão grande ele é maior do que o corpo. E se imaginarmos o perispírito como um oceano, a mente seria uma galáxia, por exemplo. Que contém mais ou menos de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. Se imaginarmos a mente como uma galáxia, a consciência seria uma dimensão cósmica, onde dentro de um universo tem de mais ou menos 200 bilhões de galáxias, e numa dimensão infinitos universos. Então perceba que na realidade somos nós um ponto de autoconsciência viajando na direção de algo mais amplo do que a nossa própria realidade. E às vezes queremos mergulhar dentro do corpo, querendo encontrar o espírito dentro do corpo, não é isso? Você faz isso de vez em quando? E às vezes a gente não acha, não é verdade? Por isso a gente acalma o corpo pela revitalização das células, pela uma respiração bem compassada, pela uma meditação consciente, e quando ele está bem calmo, sereno, ele afrouxa os laços. O corpo que nós chamamos de duplo etérico afasta um pouquinho, libera o corpo emocional, mental, às vezes chamamos de astral, aí permite que a gente viaje, não é isso? Ao encontro de algo maior, ou uma fração da nossa consciência. Vocês fazem isso todos os dias, não é verdade? Porque quando vocês olham para um pepino, um abacate, uma baleia, um pimentão, um alimento, vocês não param um pouquinho? Ou vocês só comem? Porque tem pessoas, como eu, que só comem, mas não sabem se alimentar. Depois a gente aprende a se alimentar, mas não sabe se nutrir. Aí mais tarde a gente aprende que nutrir-se não significa quantidade, assim como higienizar-se não significa expulsar alguma coisa de nós, significa? Dormir não significa repousar. Tem gente que dorme 12 horas e acorda mais cansado, não é isso? E outros dormem de pé. Você dorme de vez em quando de pé sem fechar os olhos? Eu conheço pessoas que dormem sem fechar os olhos. Às vezes você me vê com os olhos abertos dormindo. Se estiver meio paradão assim, ponto, pode falar, ele está dormindo fisicamente porque ele se projetou para outro lugar. Meu corpo pode estar aqui, mas às vezes eu estou em outro lugar muito diferente. Então, quando nós vamos compreendendo o nosso próprio cenário físico e percebemos que o nosso corpo é semelhante a um catalisador de energias, e quando assimilamos conscientemente essas energias no corpo e não as desperdiçamos, nós podemos enriquecer a nossa própria consciência com as energias que estão na água, por exemplo. O que você pensou? Quem é que me serviu essa água? Isso. O que você estava pensando quando serviu a minha água? Está vendo? Coisas novas, coisas chiques. Né? E você sabe, ou você sabia, que você está aqui na água? Certo? Isso mesmo. Porque ele está presente nessa água. E essa água está conectada com cada átomo do corpo dele, assim como toda a natureza de um modo geral. Mediante a intenção dele, cada fração da sua consciência, do universo físico, psíquico, emocional e espiritual, está presente nessa água. E não é só isso. Após eu trazê-la para dentro do meu universo, eu estou trazendo o universo dele também. E às vezes esquecemos que o alimento que você preparou para o meu universo vai possibilitar que criemos laços afetivos que nos vai conduzir para a eternidade. E quando eu
que eu estou trazendo o alimento para dentro do meu universo, eu estou trazendo você também. Porque você pensou para confeccionar o alimento, não foi isso? O pensamento é uma expressão da sua consciência. Você desejou, você arquitetou algo nobre naquele alimento para que eu tivesse a manutenção da minha vida física. Não foi isso que era a sua intenção? Com isso você alterou a estrutura do meu corpo, em especial a estrutura do DNA das minhas células, que representam o meu universo perispiritual, desde os instintos aos sentimentos. Então você tocou a minha vida física, alterou a minha vida psíquico-emocional e parte da sua consciência está presente na água. E você pode falar com a minha própria essência através da água ou do alimento que você confeccionou. Você sabia disso? E aí nós queremos convencer os outros com as palavras, não é isso? A gente quer dialogar com o outro e ele tem que parar, sentar para nos ouvir. Não é assim que nós fazemos? Não pode ser de outra forma? Porque eu posso conversar com o físico de alguém, com a emoção, com o pensamento, com o sentimento, com a inteligência ou com a consciência, não é isso? Agora, como fazer isso se eu não me conheço? Kardec nos ensina que eu gravo nos fluidos ou nos fluidos, que esse aqui é um fluido e não um fluido. Estranho, né? Se tirar um pouquinho do acento, é fluido, energia. Se acentuar um pouquinho, fluido é água, são os gases, etc. Mas eu posso colocar um fluido, uma emanação da minha consciência, transformada em energia no campo mental, enriquecido pelos meus sentimentos, e mergulhar com esse fluido neste fluido, e transformá-lo em algo tangível, não posso? E quando vocês colocam este fluido alterado na sua estrutura física pela presença dos fluidos imanentes ou emanados de outras consciências, eles vão começar a agir ou atuar no universo físico e pode culminar a sua trajetória no íntimo da consciência de alguém. Não é isso que André Luiz nos ensina na obra Missionários da Luz, quando fala da oração? Eu posso gerar elementos para a cura definitiva do corpo, físico, perispiritual. Eu posso gerar elementos para a transformação da alma, da consciência encarnada, ou para a iluminação da consciência do ser total. Vocês já leram isso lá? Eu fiquei assombrado. Isso é uma oração. A lei do trabalho, após reconhecermos a paternidade cósmica, é a nossa primeira proposta. E trabalhar com consciência exige um esforço bem direcionado. Por isso que não é só trabalhar. Porque eu posso me dispor a fazer o alimento para vocês e envenenar todos vocês. Principalmente se vocês não estiverem vigilantes na hora de comer. Se estiverem, melhor para vocês, que vão transformar o meu veneno em algo nobre. Quando as pessoas fazem as coisas por obrigação, creio que vocês não conheçam ninguém. Todos fazem por amor o que fazem. E principalmente, não fazem só o que amam. Amam o que fazem. Não é isso? Amam lavar o banheiro, amam fazer todas as coisas. Não é isso? Não odeia coisa alguma. E principalmente come de tudo, não é verdade? Porque Jesus falou que não é o que entra pela boca. Não é isso? Porque os nossos irmãos indianos têm a vaca como um ser sagrado, não é isso? Até que ela quebra a perna, não é verdade? Quebrou a perna. E agora? Vocês sabem que uns até não aderem, mas a maioria, ela vai para a panela mesmo. Se é sagrado lá fora e agora as leis que às vezes criamos nos convidam a sacrificá-la para que ela não sofra, para onde vai a carne se ela não vir para dentro do corpo humano? Volta para a terra? Vai para a cenoura?
para o abacaxi, para a maçã, e depois nós comemos a maçã, o abacaxi, a cenoura, é isso? Não estou falando para ninguém comer coisa alguma, cada um como queira, conforme lhe apraz. Só estou dizendo que em qualquer coisa existe qualquer coisa. A responsabilidade é a mesma. Então, se optarmos por tomar somente água, na água existe todas as coisas, porque ela está conectada com todas as coisas. Nós sabemos que os oceanos formam em conjunto o útero da natureza. Todas as vidas que estão aqui em terra firme têm nele a sua gestação, o início do preparo para que aqui esteja. E sabemos que a maior parte da água do nosso corpo, ou a maior parte da massa do nosso corpo, é água, não é isso? E na água existem seres que não conseguimos visualizar. Se vocês vissem o que tem nessa água, por mais que ele colocou todo o amor aqui, em termos de pequenos vermes, de pequenos microelementos ou micro-organismos, vocês tomariam? E pode ser até fervida, porque tem umas bactérias que suportam até 400 graus, não é isso? A água no nosso fogão normal só vai até 100 graus. Por mais que vocês coloquem fogo alto, ela não vai passar de 100 graus. Ou a água fica mais quente no fogo alto. Já testaram? Agora, nós já fizemos bastante brincadeirinhas, vamos falar sério. Porque nós só temos mais 2 horas para falar sério agora. E eu vou bem na câmera lenta. Imagine que nesta água, pelo processo de dissociação das formas, desde as formas humanas, animais, vegetais, há a presença de forma inequívoca de estados de consciência desde o reino humano ao reino vegetal nesta água. E sabendo ainda que cada partícula desta água está conectada com toda a natureza, foque a vossa atenção neste copo d'água. E imagine o que aconteceria com esta água se eu começasse a idealizar nela o meu processo de autoiluminação, a partir da água que eu vou ingerir. E comece a imaginar, porque estados da minha consciência vai entrar no universo atômico, molecular da água, trazendo a minha proposta de autoiluminação. Só nesta água. Esta proposta, através de cada átomo, de cada molécula que está conectada com todo o cosmos, vai criar um campo de atração mediante o que eu quero concretizar e vai começar a carregar as vibrações de seres iluminados como Jesus e seus emissários, na certeza que o Evangelho já está aqui, mesmo que eles não coloquem algo a mais. O Evangelho está na água. Então a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém. E agora, com esta água, com essa intenção de iluminar-se, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Eu desejo isto. Imagine as conexões que ela está fazendo com todos os elementos que interessam pelo nosso processo de autoiluminação. E imagine esses seres, quer sejam os enviados do Cristo Ele próprio, mediante a nossa proposta, o nosso desejo, o nosso esforço, aliando-se à nossa consciência, transformando-se e repatriando partes da sua realidade fisiopsíquica e espiritual e trazendo para esta água. E continue imaginando, ela permanece conectada com o universo externo e com o meu universo interno também. O corpo é apenas uma diminuta fração da minha realidade.
E eu quero iluminá-lo, enriquecê-lo. Neste instante que eu começo a imaginar como eu farei o processo agora de assimilação desses valores. Porque eu roguei aos céus, eu roguei a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, que enviasse as diretrizes à minha própria consciência, as intuições necessárias. De dentro as intuições, de fora as inspirações. E agora eu estou aqui quase com uma poção mágica. Com um ditado popular. Por estar consciente, eu sei que os mais de 35 milhões de pequenos núcleos conscienciais que eu capacitei para extrair essa essência nobre da água, carreá-la diretamente, sem passar pelo organismo físico, ao meu universo perispiritual, a começar pelo corpo vital, culminando na pacificação das emoções, no enriquecimento dos sentimentos, na reorganização dos pensamentos, na iluminação da minha consciência íntima. Porque aqui está presente a consciência crística, a consciência cósmica e todos os demais seres. E a parte densa dessa água, que vai viajar pelo esôfago, pelo estômago, pelos intestinos, pela corrente sanguínea, pelo fígado, por vários processos de assimilação, também vai trazer valores e diretrizes ao universo orgânico. A parte que eu assimilei por consciência, por conhecimento responsável, porque são vidas que assimilaram vidas de várias frequências. Todos os reinos doaram a sua cota de vibrações, e as mais nobres que estão presentes nesta água, representando a essência da natureza. Os planos imponderáveis também enviaram a sua essência. Eu, como alma encarnada, as minhas intenções, a minha consciência, outras tantas informações. E agora, uma simples água que vai transformar-se pelo processo de dissociação molecular nos estados atômicos, a dissociação dos átomos em partículas menores, até que essas partículas façam parte desde o núcleo à periferia dos átomos, desde o íntimo de um átomo à periferia molecular da água, enriquecendo o meu corpo e, ao mesmo tempo, tudo que eu estiver pensando, sentindo, falando, verbalizado ou não, e tudo que eu esteja intencionando fazer, e já estou fazendo, porque só de intencionar eu já estou onde meu pensamento está me direcionando. E eu já estou dando um direcionamento para todo o energismo das incontáveis realidades que sintetizaram as suas intenções mediante o meu projeto, o meu propósito. Se for a expansão do meu campo consciencial, da minha inteligência, da minha capacidade de memória, da harmonia ou a cura do meu corpo físico, a pacificação das emoções ou os conflitos psíquicos, morais e espirituais. A parte que está no físico fatalmente vai transformar-se nos embriões dos sentimentos, da inteligência, da consciência, se eu souber conduzi-la. As partes que vieram de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de outros luminares,
atravessam facilmente as fronteiras do físico, do emocional, do psíquico, porque são valores do amor incondicional e vai direto à minha essência consciencial. E de dentro para fora, ou de fora para dentro, por respeito a esse elixir da vida, e em conexão com todos os estados de consciência, pelo simples copo d'água, eu posso começar o meu processo de autoiluminação. Não somente o respeito à vida, mas principalmente a promoção da vida, que vai gerar mais vida em minha vida. Desse modo, através desta água, não só estou conectado com todos os átomos, moléculas do universo, deste ser iluminado que a preparou para o meu universo. E mesmo que vocês não percebam cada partícula desta água, por estar em conexão com o meu corpo, elas viajam para o meu corpo sem que eu tenha necessidade de tomar. Porque se eu colocar essa água na minha boca agora, há uma possibilidade muito grande de todos vocês ficarem com sede, se já não estão. E eu não tenho direito de fazer isso diretamente com vocês, por questão de consciência. Mas no estado em que ela está, eu posso dividi-la com todos vocês, sem prejuízo algum para a minha realidade. Porque de minha parte eu só vou absorver o que estiver de conformidade com a minha frequência moral, consciencial, emocional ou todos os demais estados. E por mais que vocês desejem assimilar todo o energismo que está aqui, e por mais que assimile o extremo, é uma fonte inesgotável e inestancável que está aqui, porque está ligada com o cosmos. Jamais alguém vai tirar a parte que lhe cabe, ou que cabe ao outro ser. Por isso, ao olhar nos alimentos, nós podemos extrair todo o energismo que necessitamos para a nossa sobrevivência, para a nossa nutrição e até iniciarmos o nosso processo de assimilação sem matarmos a forma. E às vezes não fazemos isso. Quando na maioria das vezes matamos a forma e não conseguimos absorver os nutrientes. Porque nós começamos a reclamar do alimento, a elogiar a mãe de quem aumentou o preço, o mau humor do cozinheiro, odeio tal coisa, não gosto de tal coisa, mastigo, não é o caso. Como você chama mesmo? A Juliana. Ela não estava ausente no sentido que nós costumamos dizer, fugindo da responsabilidade por estar nesse ambiente. Ela estava buscando conexões com a sua consciência e com tudo isso que eu estou falando, a interação com a consciência cósmica representada por todas as suas expressões. E foi direcionado mais diretamente a ela, que foi elegida para que fizesse essa conexão e o exercício, para que ela testifique no seu próprio corpo físico, a partir do momento que foi falado, os efeitos correspondentes no sentido de pacificar-se, porque ela está pagando juros de uma dívida que não existe. Desde um bom tempo. Desde quando você é preocupada? Desculpa eu te entregar assim. É minha primeira visita aqui na casa. Pois é, então. O ser que é preocupado, que sofre por antecipação, ele paga juros de uma dívida que não existe. Então agora, a postura para ti é o mesmo que fazemos em nosso universo, que sugerimos ao seu. Não sofrer por antecipação. Não temos a obrigação de acertar, mas sim o dever de tentar. E não precisa ficar preocupado em mudar o mundo ou mudar os outros. Mude-se, ou ame-se, que você já vai estar fazendo com todo mundo o que está fazendo com o seu universo. Não precise nem se esforçar para amar esse copo d'água. Se você se ama, por extensão, você já o ama. Porque eu amo o meu semelhante conforme amo. E a partir de agora você também, assim como eu já faço, não espere o amor que vem dos outros. O reconhecimento, o aplauso, a gratidão ou a recompensa. Esteja feliz pelo que faz.
Porque o que eu desejei para você não é que você tivesse, por oferta da vida, pelo seu processo evolutivo, a oportunidade de fazer o que você ama, mas que você, a partir de agora, pudesse amar tudo o que você faz. Não é importante se você vai chupar manga do pé que você está plantando. O mais importante é que hoje nós chupamos manga do pé que nunca plantamos. E se ele vai nascer e florescer após o nosso desenlace, não importa. Nós somos reencarnacionistas e eu posso, como você pode, estar no pé de manga. E nós estamos. Por isso, o processo de autoiluminação começa com esta compreensão que tudo está em tudo. E de uma forma amorosa, simples, até ingênua talvez, tratar com devido respeito todas as coisas, conforme gostaríamos que nos tratasse ou nos fizesse. Assim sendo e assim fazendo, façamos agora um exercício mais amplo. Após a pacificação, ou pelo menos o desejo de pacificar-se, de curar-se e de não mais adoecer ou sofrer. Porque vimos nesta obra que veio à luz, ou veio à lume 21 anos após o desencarne de Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo ele registrou: a felicidade não é deste mundo. E aqui parece que ele alterou o que ele disse, ou o que anotou. A felicidade pode ser também deste mundo, não pode? Nós vimos que nós podemos já começar a construí-la, a arquitetá-la mesmo nesta vida. O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida, nesta etapa, aqui, agora. Por isto, para que nós sejamos felizes de fato, precisamos desejar a felicidade de todos os seres, onde quer que se encontrem. E esta felicidade plena vai ser o nosso projeto e o nosso propósito. Vamos gerar o conteúdo em nós, transportá-lo para qualquer alimento com que interagimos, direta ou indiretamente. E ele se encarregará de levar essas luzes ao cosmos. Visualizando o planeta Terra dentro de nós, e nós dentro dele, imaginando que ele seja o nosso corpo. O que faríamos pelo nosso corpo? A cura, a pacificação. Então vamos abraçar este planeta, que é um corpo mais amplo, mas é um organismo vivo, do qual e no qual experienciamos e permitimos que outros também experienciem, no qual experienciamos e do qual assimilamos através das experiências e gravamos na sua realidade também outros seres. Comece a visualizar o planeta como o próprio corpo, desejando que todos os átomos representados por todas as frações e estados conscienciais do reino mineral vegetal, desejando que todas as moléculas representadas ou representando o reino animal e o pré-humano, e todas as células representando a humanidade, visualize a harmonia entre os átomos. Pelo seu processo de expansão e evolução, vai transformar-se nos vírus, nas bactérias, nos vermes,
nos mais de 70% de microelementos que sustentam o nosso corpo biológico. E imagine os demais seres e as células que formam de 10 a 30% no máximo o restante da população do nosso organismo. Esses seres vivendo em plena harmonia. E agora, não importando se são seres que fazem guerra por necessidade do seu processo evolutivo, os que ainda estão no processo da dependência química ou os que buscam tatuar-se para o seu processo de autoafirmação ou lembrando de outras memórias. Não importa-nos o comportamento, a escolha, a frequência, como está caminhando cada um. Importa-nos o que eu desejo fazer para sinalizar para dias vindouros, se for o caso, mediante o estágio e o processo evolutivo de cada um, para que eles possam ter como referências, como forças vibracionais que possam alcançar-lhes pelo processo de inspiração ou pelo mergulho que fazemos quando direcionamos as nossas orações, enviando estados de nosso universo biológico, psíquico, emocional e espiritual e interagindo com estas frequências de vida, para que juntos possamos ser um só rebanho, um só pastor. E que o planeta Terra possa levar essas informações aos demais órgãos do nosso sistema solar, assim como esse sistema, a constelação na qual está mergulhado. E esta, a galáxia como um todo, para que esta galáxia possa, mergulhada neste universo, levar essas informações. E este aos infinitos, na dimensão que morejamos. E esta, conectada com as demais, possa encarregar-se de propagar as nossas intenções. Se eu quero, eu penso. E esse pensamento é consciente e responsável, porque onde ele está, eu também estou. Onde eu estou, ele está como instrumento de criação, com o potencial de transformação. E essa consciência e responsabilidade pelo contexto, por aqueles que cativam, por aqueles que não cativam também. É um trabalho consciente, responsável, perseverante, fruto do esforço bem direcionado, conduzir-nos ao processo de autoiluminação, porque estamos almejando o nosso próprio conhecimento, a nossa autoiluminação. Que as luzes do amor universal, pelas frequências do Evangelho, que chega à nossa consciência, e se espraia pela sua expansão e emanação em forma de laboratório, a quem chamamos de laboratório mental, e se projete através dos veículos perispirituais ou perispiritual, e se aporte no nosso universo biológico, e este, através das perguntas incessantes com todas as frequências de vida, possa transmitir das imanências da nossa consciência as emanações da nossa energia vital, da bioenergia como força que gera e nutre, como lei que ilumina a nossa consciência, com o poder de organizar e manter a vida na mais perfeita harmonia, dentro das diretrizes da lei do trabalho, da lei de reprodução e conservação, da lei de destruição, a lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade, para que possamos, com esta mente que pensa, com esse coração que ama e com essas mãos que trabalham, sermos pequenas luzes, ou nos transformarmos em pequenas luzes, porque se os nossos olhos forem luz,
todo o nosso corpo será luz. Todo o nosso eu, nas suas incontáveis frequências, a unidade será um foco de luz. O Evangelho vivo, com o poder de iluminar, para que outras pessoas, outros seres, outras vidas se libertem por sua vez. Ainda mais. Muito obrigado. Quer experimentar um pouquinho do que você doou? Não é tarde, não, para você. É justo. Obrigado. Nosso agradecimento. Agradecendo a equipe que está dirigindo esse trabalho pelos nossos intermédios e os fluidos que está sendo dispensado sobre todos nós. O pensamento é força, energias, vamos dividir todo o benefício que nós estamos recebendo, o benefício das pessoas que nós gostaríamos que estivessem no momento. Passamos a palavra à nossa irmã, que dá para nós uma conversa bem curtinha. E assim, imbuídos com tanta sabedoria, com essa aula maravilhosa, vamos vibrar por todo o universo, pelo planeta Terra, pela saúde universal de todos os nossos irmãos. Vamos vibrar nesse momento também pela recuperação plena dos nossos irmãos Edna e Antônio. Vibramos ainda pela harmonização do planeta, que tenhamos força de lutar por tudo aquilo que tivermos que lutar, que tenhamos sabedoria de entender aquilo que não pudermos mudar, que tenhamos energia física e espiritual, que tenhamos paz universal, muita luz e muita paz a todos. Assim, continuando o nosso trabalho, vamos agora, naquele momento, com certeza a equipe que dirige o trabalho programou que um amigo mentor trará a mensagem através da nossa médium aqui presente. Passemos a palavra para o próprio espiritual. Boa noite, meus prezados irmãos. Boa noite. Que a doce luz do Divino Mestre continue a nos envolver. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Maria, Mãe de Jesus, Mãe da humanidade. Que oportunidade bendita tivemos todos nós em cá nos reunirmos para aprendermos, para lembrarmos-nos de tantas bênçãos que o Pai, em sua infinita misericórdia, nos concede neste grande universo. Ah, meus irmãos, aproveitem todas estas bênçãos, todas estas maravilhas que aqui ora jorra sobre todos nós, para que nós, imbuídos de gratidão, possamos levar para onde formos a distribuir esta luz que ora se manifestou em todos. Pai bendito, Jesus misericordioso, envolva este nosso irmão em muita paz, em muita luz, e a todos os presentes que possam se sentir
edificados, encorajados e cheios de luz para viver pacificamente neste planeta, contribuindo para que todos com os quais convivermos também sejam munidos da manifestação desta luz. Eu, em nome de Jesus, quero fazer a minha doação de amor a todos os presentes. Graças a Deus. Assim, nós continuamos nosso trabalho caminhando para o encerramento, agradecendo a equipe que dirige o trabalho pelo nosso intermédio, rogamos a Deus, envolvendo nossa companheira Dona Irene, que irá fazer por nós o prece do encerramento. Por favor. Agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos hoje aqui e por termos presenciado a palestra na noite de hoje, e com esse coração imenso de alegria, nós oferecemos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos mentores aqui presentes, eles são para declarar por encerramos esta noite. Graças a Deus.